Você já percebeu que o pior cansaço que existe não é aquele que se resolve com uma boa noite de sono? É um esgotamento invisível, profundo, silencioso, que não pesa nos músculos, mas na alma. Você acorda. A casa está em silêncio. O mundo lá fora ainda está calmo. Mas a sua mente já está a 1000 por hora, operando em sobrecarga. Uma mente exausta antes mesmo de o dia começar. A vida parece uma maratona para a qual você nunca se inscreveu, e o simples ato de existir começa a parecer uma batalha arrastada. Por que isso acontece? Porque nos sentimos tão esgotados mesmo quando, fisicamente, estamos descansados? Imagine por um momento a história de um viajante que decidiu escalar uma montanha gigantesca e imponente. O topo dessa montanha representa a sua paz de espírito, o seu propósito, a sua realização pessoal. Antes de sair de casa, na base da montanha, ele preparou sua mochila apenas com o essencial. Um pouco de água, alguns suprimentos básicos e uma bússola. A caminhada começou leve, com um propósito claro, os passos firmes e os pulmões cheios do ar puro da manhã. No entanto, ao longo da subida, algo começou a mudar. Sempre que encontrava uma pedra com um formato estranho pelo caminho, em vez de apenas observá-la e seguir em frente, ele a pegava e colocava na mochila. Uma daquelas pedras representava a ofensa de um estranho que cruzou o seu caminho. Outra pedra, pontiaguda e pesada, representava o medo de uma tempestade que ainda nem tinha se formado no céu, uma mera nuvem escura no horizonte. Uma terceira pedra era o problema pessoal de um outro viajante que ele decidiu resolver, mesmo que não tivesse as ferramentas para isso. Outras dezenas de pedras foram sendo adicionadas. A necessidade de aprovação. A ansiedade com o dia de amanhã. A culpa por erros do passado. No meio da montanha, o viajante desabou no chão. Os joelhos cederam, os ombros latejavam e ele não conseguia dar mais um único passo. Com a respiração ofegante, ele olhou para o pico distante, ainda tão longe, e pensou com amargura que não era forte o suficiente para esta montanha. Que era fraco. Que a vida era difícil demais. Mas a verdade, a dura e libertadora verdade, é que o problema nunca foi a montanha. A montanha era apenas terra e rocha, neutra e indiferente. A inclinação era a mesma para todos. O que o derrubou e esmagou seu espírito não foi o desafio da escalada, mas o peso brutal das pedras inúteis que ele escolheu recolher pelo caminho e colocar nas próprias costas. O cansaço extremo dele não era falta de força. Não era incapacidade. Era o resultado direto de carregar aquilo que nunca deveria estar na sua mochila. Muitas vezes, em nossa rotina moderna e barulhenta, fazemos exatamente a mesma coisa com a nossa mente. Adicionamos pesos fantasmas, perdemos nossa bússola interior, tentamos controlar a tempestade em vez de ajustar nossos próprios passos e permitimos que o ruído externo se instale como inquilino permanente em nossa cabeça, transformando a jornada da vida em um fardo insuportável. Por isso, preste muita atenção. Pare o que estiver fazendo, respire fundo e prepare-se para abrir e esvaziar essa mochila que você vem arrastando. Hoje vou te falar 8 possíveis causas que podem estar prejudicando a sua paz e o seu crescimento pessoal. Primeira lição. Pare de esperar se sentir pronto. A ilusão do estado ideal é talvez o maior cemitério de potenciais humanos que existe na história do mundo. Você acorda, olha para aquele projeto que precisa começar, para aquela conversa difícil que tem adiado há semanas, ou para a rotina de saúde que prometeu a si mesmo. E a mente, mestre na arte da sabotagem, sussurra com uma voz reconfortante que hoje não. Que hoje você não dormiu bem o suficiente. Que hoje o clima está cinza e você está se sentindo para baixo. Que amanhã estará mais focado, mais inspirado, mais pronto. Isso é uma armadilha fatal, e ela é exponencialmente amplificada pela nossa era moderna de hiperotimização. Somos bombardeados diariamente por imagens de rotinas matinais perfeitas, espaços de trabalho imaculados e discursos de motivação ininterrupta. Acabamos comprando a mentira perigosa de que, se não tivermos o ambiente ideal, o silêncio absoluto, a xícara de café na temperatura perfeita e uma explosão instantânea de motivação, não podemos agir. A psicologia contemporânea chama isso de confundir movimento com ação. O movimento é ler sobre o assunto, planejar, organizar a mesa, esperar o momento certo.
Dá a falsa sensação de progresso. A ação é sentar e fazer de fato o que precisa ser feito, com ou sem vontade. Você tem a sensação de que está avançando porque está se preparando eternamente, mas, na verdade, está paralisado pelo perfeccionismo. Se voltarmos os olhos para o estoicismo, veremos que essa luta contra a inércia é antiga e universal. O imperador romano Marco Aurélio, o homem mais poderoso do mundo ocidental em sua época, lutava desesperadamente contra a própria cama nas manhãs frias. No livro 5 de suas famosas Meditações, um diário que ele escrevia apenas para si mesmo em tendas de acampamentos militares, ele documenta seu diálogo interno nas manhãs em que não queria levantar. Ele argumentava consigo mesmo se havia sido criado para se encolher debaixo dos cobertores e se manter aquecido, ou se havia sido criado para fazer o trabalho de um ser humano. Entenda isso. Marco Aurélio não acordava motivado todos os dias. Ele não se sentia pronto ou eufórico para governar um império imenso, lidar com generais traidores, enfrentar invasões bárbaras ou gerenciar pragas mortais que varriam Roma. Mas ele entendia um princípio imutável do caráter humano. A disciplina não é um presente concedido apenas aos dias bons. Para trazer isso para a realidade crua do seu dia a dia, pense em um carro antigo estacionado na rua em uma manhã de inverno rigoroso. Se você ficar sentado na garagem, olhando para o carro, esperando que o motor se aqueça sozinho por pura força do pensamento, ou esperando a estação do ano mudar para dar a partida, você não vai a lugar nenhum. O motor de uma máquina não se aquece antes de você dar a partida. Ele se aquece durante o movimento. O combustível precisa ser injetado, a centelha precisa ocorrer, a engrenagem precisa girar violentamente para, então, gerar calor e fluidez. Com a alma e a mente humana é exatamente a mesma coisa. A clareza mental e a motivação quase nunca precedem a ação. Elas são o resultado imediato da ação. Você não vai treinar porque está transbordando de motivação. Você se sente inabalável e energizado depois de suportar os primeiros e dolorosos 10 minutos de treino. Você não começa a trabalhar em um projeto denso porque a inspiração desceu sobre você como um raio. O foco cirúrgico surge depois que você decide tolerar o desconforto angustiante de encarar uma tela em branco ou um papel vazio. Parar de esperar se sentir pronto é um ato de rebeldia contra a sua própria fraqueza. É aceitar que o caos interno, o medo do fracasso, a preguiça sorrateira e a dúvida estarão sempre lá. Eles são passageiros constantes no veículo da sua vida, mas você não pode, sob hipótese alguma, entregar o volante a eles. O verdadeiro domínio próprio acontece no momento invisível em que você reconhece seu próprio cansaço, valida a sua falta de vontade, olha para o espelho, ainda assim, decide agir. Decide que não precisa estar inspirado para agir com dignidade hoje. Que não precisa estar curado de todas as inseguranças. Que só precisa dar o próximo passo, executar o próximo movimento correto. O amanhã ideal nunca vai chegar. Só existe o agora, imperfeito e cru. Haja dentro dele. Segunda lição. Nem todo cansaço pede descanso, na verdade, ele pede direção. Vivemos mergulhados em uma epidemia silenciosa, porém devastadora, de fadiga crônica. Observe ao seu redor ou olhe para a sua própria vida. Você dorme às 8 horas recomendadas pelos médicos. Você tira as suas merecidas férias anuais. Você passa o fim de semana inteiro deitado no sofá maratonando séries. E, ainda assim, na segunda-feira de manhã, você acorda sentindo como se tivesse sido atropelado por um caminhão. O corpo está pesado, a mente está nublada. Por que o descanso físico não resolve esse problema? A resposta é dolorosa. Porque estamos tentando curar com colchões e travesseiros um esgotamento que não pertence ao corpo, mas à alma. Na era moderna, o cansaço sofreu uma mutação de natureza. Antigamente, o homem do campo se esgotava pelo esforço físico extremo. Ele arava a terra, cortava a lenha, sentia dor nos músculos, quando dormia, acordava restaurado. Hoje, o homem urbano e digital não se esgota pelo peso físico, mas pela dispersão mental absoluta. Somos a sociedade do ruído constante. O seu celular vibra a cada 3 minutos com notificações de redes sociais exigindo a sua atenção. Dezenas de abas ficam abertas no seu navegador, cada uma representando uma tarefa incompleta. Há uma pressão invisível e esmagadora para responder e-mails e mensagens instantaneamente, como se tudo fosse uma emergência de vida ou morte.
Desenvolvemos a necessidade doentia de estar permanentemente disponíveis para todas as demandas do mundo. A psiquiatria moderna e a neurociência classificam isso como sobrecarga cognitiva. Seu cérebro, uma máquina biológica que não evoluiu para esse nível de bombardeio, está sendo forçado a processar centenas de microdecisões e preocupações fúteis simultaneamente. E cada vez que você alterna a atenção do seu trabalho para uma notificação, você gasta uma taxa de energia mental. É por isso que a sua energia vital, o seu ímpeto de viver, é drenado antes mesmo de você começar o que realmente importa. Você acorda já com o tanque na reserva. Sêneca, o genial filósofo e estadista estoico, diagnosticou esse exato problema mental e espiritual há mais de 2000 anos em sua brilhante obra sobre a brevidade da vida. Caminhando pelas ruas movimentadas de Roma, ele observou com espanto e certa ironia como as pessoas protegiam suas propriedades, suas vilas e seu dinheiro com unhas, dentes e exércitos. Ninguém deixava um estranho invadir suas terras. No entanto, essas mesmas pessoas escancaravam as portas do seu tempo e da sua energia, distribuindo seus dias para qualquer um que pedisse, para qualquer boato, para qualquer intriga política ou entretenimento barato. Sêneca escreveu uma verdade que ecoa como um trovão até hoje. Ele disse que não temos exatamente uma vida curta, mas desperdiçamos uma grande parte dela. A vida é longa o bastante, e nos foi dada em medida generosa para a consumação das maiores realizações, se toda ela for bem investida. Mas quando ela é dissipada pelo luxo e pela indiferença, quando não é empregada para nenhum fim bom, somos finalmente forçados a perceber que ela passou antes que tivéssemos notado que estava passando. Para Sêneca, a forma mais trágica e miserável de existir era estar ocupado fazendo nada. Correndo histericamente de um lado para o outro para apagar incêndios de outras pessoas enquanto a fundação da sua própria casa desabava. Para materializar isso na vida real, imagine que você está correndo em uma esteira ergométrica. Você coloca a máquina na velocidade máxima e na inclinação mais severa. Você corre por horas. Você transpira abundantemente, seus pulmões queimam implorando por oxigênio, os músculos das suas pernas gritam de ácido lático, seu coração bate de forma acelerada. O esforço é genuíno, o suor é real, o desgaste é extremo e incontestável. Mas, quando você finalmente aperta o botão de parar, respira fundo e desce da esteira, você olha em volta e percebe algo aterrorizante. Você não avançou um único centímetro no espaço. O cenário ao seu redor é rigorosamente o mesmo de quando você começou. Todo o seu esforço titânico produziu apenas cansaço, nenhum progresso geográfico. Esse é o retrato perfeito e cruel de uma vida sem direção. Quando a sua vida está assim, fragmentada por urgências vazias, fofocas, expectativas alheias e distrações baratas, você absolutamente não precisa de mais um final de semana de descanso ou de um retiro na praia. Você precisa de um corte. Um corte cirúrgico e silencioso. O cansaço que pede direção só é curado quando você tem a coragem moral de dizer a palavra mais poderosa do idioma. A palavra não. É a atitude brutalmente honesta de fechar as abas abertas da sua mente que não te levam a lugar nenhum. É recalibrar e alinhar sua bússola interna, decidindo com clareza inegociável onde você vai colocar a sua energia e o seu foco a partir de hoje. Quando você encontra o seu eixo e foca exclusivamente no essencial, um milagre acontece. Até o esforço pesado deixa de ser um fardo que esmaga e passa a ser combustível que impulsiona, pois agora você sabe exatamente para qual destino está caminhando. Terceira lição. Você está carregando coisas que nunca foram suas. Existe um peso invisível e sorrateiro que te esmaga silenciosamente todos os dias, e a ironia macabra é que ele não vem do excesso de trabalho, nem da falta de dinheiro, nem das provações naturais e inevitáveis da vida humana. Ele vem de uma confusão profunda, quase endêmica na nossa sociedade, entre empatia verdadeira e a absorção doentia. Vivemos em uma era em que fomos ensinados e condicionados a acreditar que se importar com alguém significa obrigatoriamente assumir a dor, a responsabilidade e o caos mental dessa pessoa. E então, como um imã ambulante para tragédias, você começa a carregar pesos alheios. Você absorve o mau humor crônico do seu parceiro amoroso. Você tenta gerenciar a desorganização e a incompetência do seu colega de trabalho. Você curva suas costas sob as expectativas irreais e não realizadas dos seus pais. Você até mesmo sente o peito apertar com a indignação e a fúria de estranhos brigando na internet.
Sem perceber, você confunde compaixão, que é o desejo de ver o outro bem, com a obrigação messiânica de consertar o mundo que orbita ao seu redor. Neste ponto, o estoicismo oferece uma cura amarga, mas absolutamente vital. O filósofo estoico Epicteto, que nasceu escravo, sofreu tortura e conheceu a completa privação de liberdade física, alicerçou toda a sua doutrina em uma única regra de ouro. Ele ensinava que existem coisas que estão sob o nosso controle e coisas que não estão. Para Epicteto, a origem singular de todo o sofrimento mental, da angústia e da escravidão humana está na loucura de tentar carregar, mudar ou controlar o que pertence à segunda categoria. Nossas escolhas diárias, nossos valores morais, nossas crenças, nossas palavras, nossas atitudes frente à dor. Isso é inteiramente nosso, é o nosso território, é o que devemos carregar e aperfeiçoar. Por outro lado, a opinião alheia sobre nós, o sucesso ou fracasso dos outros, o afeto que decidem nos dar ou retirar, as decisões financeiras do seu irmão, o comportamento do seu vizinho. Isso nunca foi nosso. Quando você tenta controlar a percepção, a vida ou a felicidade de outra pessoa, você não se torna um herói salvador admirado por todos. Você se torna, inevitavelmente, um prisioneiro da vida alheia, um refém da instabilidade do outro. Para entender visceralmente esse conceito na vida real, imagine que você acaba de desembarcar no saguão do aeroporto após um voo turbulento e exaustivo de 12 horas. Seus olhos pesam, sua cabeça lateja. Tudo o que você mais quer é pegar a sua mala na esteira de bagagens e ir para o silêncio da sua casa descansar. A sua mala de viagem foi feita sob medida para você. Ela tem o tamanho exato do que os seus braços podem suportar e carregar. Ela contém apenas a sua vida. Mas, ao chegar diante da esteira rolante, num ato de confusão mental e excesso de zelo, em vez de pegar apenas a sua mala e ir embora, você olha para as malas dos outros passageiros rodando ali e começa a recolhê-las também. O raciocínio absurdo da sua mente diz que eles devem estar cansados e que você vai ajudar a carregar tudo. Então você pega a mala gigante e pesada da culpa de um amigo. Você pega a caixa frágil e cheia de rachaduras do drama conjugal de um parente. Você pega o baú de ferro enorme e intransponível das expectativas da sociedade e da sua família sobre quem você deveria ser. Você empilha todo esse mar de bagagens no seu pequeno carrinho de metal. O que acontece em seguida é óbvio, mas trágico. Em poucos minutos de caminhada pelo aeroporto, você mal consegue empurrar a estrutura. As rodas do carrinho travam com o peso excessivo, a sua coluna estala, o suor escorre pela sua testa e você entra em um estado de desespero absoluto. Você para no meio do saguão, ofegante, e se sente a pessoa mais fracassada, inútil e fraca do mundo por não conseguir caminhar até a porta de saída. O absurdo dessa cena é o mesmo absurdo invisível que governa a sua vida emocional há anos. Nenhuma daquelas malas extras tinha o seu nome na etiqueta de identificação. Nenhuma. Você não está exausto porque a vida, por natureza, é impossível de suportar ou porque lhe deram uma cruz pesada demais. Você está exausto, à beira do colapso nervoso, unicamente porque você se voluntariou, sem ninguém pedir, para ser o carregador oficial de bagagens de todo mundo que cruza o seu caminho. Soltar esse peso alheio não é um ato de crueldade, frieza ou egoísmo, embora a sociedade muitas vezes queira que você acredite nisso. Soltar esse peso é um ato de preservação, inteligência e extrema maturidade espiritual. Você pode caminhar ao lado das pessoas que ama. Você pode e deve oferecer um conselho sábio quando solicitado. Você pode estender a mão para levantar alguém que caiu. Você pode escutar o desabafo com atenção e empatia. Mas você precisa, urgentemente, ter a coragem silenciosa e inquebrável de olhar para o fardo enorme do outro, reconhecer a dor e a dificuldade dele, e dizer internamente, no silêncio do seu coração, que você o ama, que o respeita profundamente, que torce pela sua vitória, mas que esta mala não é sua. Que você não vai carregá-la para ele, porque isso não só te destrói, como também rouba a chance dele ficar mais forte carregando o próprio peso. O verdadeiro alívio na vida não vem de ficar mais forte para conseguir carregar mais peso inútil nas costas. O alívio, a cura, vem de finalmente soltar e deixar cair no chão tudo aquilo que, desde o princípio, nunca foi seu. Antes de avançarmos para o próximo nível dessa jornada, faça uma pausa. Se o que você escutou até aqui ressoou com aquele cansaço profundo que você sente, se isso abriu os seus olhos de uma forma que você não esperava, não deixe essa faísca apagar.
Inscreva-se no nosso canal agora mesmo. Lá nós transformamos as grandes reflexões da humanidade em armas práticas para blindar a sua mente. Junte-se a nós para mais vídeos e reflexões que vão te ajudar a forjar uma verdadeira fortaleza interior. O autodomínio é um treino constante, e nós faremos isso juntos. Quarta lição: a falta de governo interior. O que realmente destrói, fratura e leva uma pessoa à ruína, não é o peso avassalador da adversidade que recai sobre seus ombros vindo do lado de fora. O que causa a derrota final é o colapso estrutural, o desmoronamento completo que acontece do lado de dentro quando a dor, o medo ou a incerteza batem à porta. A neurociência descreve isso como hiperreatividade emocional. Quando a parte primitiva do nosso cérebro, responsável pelo instinto de sobrevivência, assume o controle e desliga a nossa racionalidade, a nossa lógica e a nossa capacidade de agir com sabedoria. O grande drama da nossa época é que vivemos em um estado de reatividade crônica. Nós não precisamos mais fugir de predadores na selva, mas o nosso cérebro reage da mesma forma a estímulos banais. Um e-mail mal criado do chefe, um comentário agressivo em um almoço de domingo, uma fechada abrupta no trânsito. Eventos microscópicos no universo, mas que se tornam suficientes para arruinar não só o seu dia, mas a sua semana inteira. Sem governo interior, nós nos tornamos marionetes emocionais, puxadas pelas nossas emoções flutuantes e pelos caprichos de quem nos cerca. Os grandes mestres estoicos observaram essa degradação humana e definiram um conceito antídoto fundamental para a sobrevivência mental: o princípio governante, a faculdade comandante da mente. O imperador Marco Aurélio advertia a si mesmo contra o perigo letal de permitir que a própria mente fosse puxada como uma marionete pelos impulsos repentinos de raiva cega, inveja mesquinha, medo paralisante ou desejo desenfreado. Epicteto indagou com genialidade provocativa que, se alguém pegasse o seu corpo e o entregasse ao primeiro estranho que passasse na rua, você ficaria furioso. Por que, então, você entrega a sua mente com tanta facilidade a qualquer pessoa que te insulta, permitindo que ela fique perturbada e adoecida por causa das palavras de um tolo? Para compreender a ausência de governo interior, imagine a cabine de comando de um gigantesco e ultramoderno avião comercial de passageiros. Esse avião está sobrevoando o oceano e de repente entra em uma zona de turbulência climática severa. Raios cortam o céu escuro, granizo bate na fuselagem e fortes correntes de ar fazem a máquina colossal sacudir violentamente. O avião foi projetado para suportar impactos muito piores do que esse. Ele não vai quebrar por causa do vento. No entanto, o verdadeiro desastre letal não é a tempestade barulhenta que ocorre do lado de fora. O desastre absoluto, a queda inevitável, ocorre se o piloto principal, que representa a sua razão e o seu governo interior, entrar em pânico diante do barulho. Imagine se o piloto, apavorado com o balanço do avião, simplesmente soltar o manche, abandonar a sua poltrona de comando, sair da cabine correndo e permitir que os passageiros mais histéricos e desesperados do fundo do avião invadam o espaço para apertar os milhares de botões sem saber o que estão fazendo. Nesse cenário de pesadelo, a ansiedade pula na cadeira e agarra o manche de direção, jogando o bico do avião violentamente para baixo. A raiva bate com as duas mãos no painel e desliga acidentalmente os motores. O medo, chorando copiosamente, aciona os botões de despressurização e os alarmes de incêndio. O avião cai no oceano, matando a todos, não porque as asas quebraram com a força da tempestade externa, mas única e exclusivamente porque a autoridade máxima, o comando consciente, foi abandonado e entregue ao caos e à histeria das emoções. Eis a verdade brutal. Dezenas, talvez centenas de milhares de pessoas vivem todos os dias exatamente dessa forma. Suas mentes são aviões caindo. Elas não têm um piloto na cabine. Uma preocupação vaga com o dia de amanhã bate à porta e imediatamente, sem passar por nenhuma segurança, senta na cadeira do presidente da mente, tomando todas as decisões do dia e drenando a energia do corpo. A preguiça surge numa quarta-feira de manhã, assina um decreto de feriado e cancela todos os compromissos. A insegurança toma a palavra e assina a carta de demissão mental dos seus sonhos de longo prazo. A mente vira uma anarquia, um território sem lei. Restaurar o seu governo interior não significa que você se tornará um robô frio e que deixará de sentir a turbulência da vida. O estoicismo nunca pregou a supressão das emoções, mas o gerenciamento inteligente delas.
Os passageiros apavorados lá no fundo do avião continuarão chorando e gritando de vez em quando, porque você é humano. A diferença monumental, a linha que separa a vitória da ruína, é que a porta blindada da cabine de comando agora está trancada por dentro. Você, o piloto racional, ouve perfeitamente o barulho lá de trás. Você reconhece os sentimentos, percebe que eles estão assustados e sofrendo, mas você jamais, em momento algum, solta um manche. Você não se rende. Você sente a dor cortando o peito, os olhos ardem e o cansaço pesa nos ombros, mas quem toma a decisão final de qual será o próximo movimento da sua vida é a sua dignidade, é a sua razão, é o seu propósito. Não é o seu desespero. Você reassume o trono de si mesmo. Quinta lição. A ilusão de controlar o incontrolável. A ansiedade avassaladora que consome a sociedade moderna e suga o vigor dos nossos dias frequentemente, não nasce da dor real e concreta que estamos vivendo e enfrentando no exato segundo do presente. Em vez disso, ela é filha direta da nossa tentativa incessante, histérica e exaustiva de microgerenciar e ditar as regras do universo inteiro ao nosso redor. A psicologia classifica esse padrão mental destrutivo como a ilusão de controle. Uma crença distorcida de que, se nós nos preocuparmos de forma obsessiva o suficiente, se pensarmos metodicamente em todas as incontáveis variáveis possíveis, se revisarmos o passado 1000 vezes na mente e se nos mantivermos em um estado físico e emocional de alerta máximo, nós conseguiremos impedir as tragédias, evitar a humilhação do fracasso, anular o risco da rejeição afetiva ou barrar qualquer imprevisto que ouse atrapalhar nossa agenda. Nós transformamos o ato de nos preocuparmos em uma superstição, agindo como se o simples ato de sofrer por pura antecipação funcionasse como um escudo contra o caos da vida. O resultado é um sistema nervoso cronicamente sobrecarregado. Epicteto ensinava que o único caminho pavimentado em direção à paz é focar toda a força de vontade exclusivamente naquilo que nos pertence por direito natural. Nossas próprias opiniões, nossos objetivos, nossas reações e ações. E tratar com absoluta indiferença tudo aquilo que não nos pertence. Nossa reputação aos olhos de fofoqueiros, o clima, a economia e, principalmente, a opinião e as ações imprevisíveis de terceiros. Quando você se debate e tenta controlar o que está fora da sua jurisdição, você não constrói um castelo de segurança. Você tece a própria teia onde ficará preso. O universo não dá a mínima para sua minúscula necessidade pessoal de previsibilidade. Para visualizar o teatro dessa ilusão de controle na vida real, imagine um velejador altamente experiente navegando em um pequeno barco de madeira no vasto e impiedoso meio do oceano. Antes de soltar as cordas e sair da proteção do porto, este velejador fez tudo o que estava ao seu alcance. Revisou o casco do barco, estudou as rotas, organizou os suprimentos e ajustou as velas. Isso é exercer maestria no domínio do controlável. No entanto, no meio da viagem, uma tempestade súbita e brutal se forma com violência assustadora. Os ventos uivam e mudam drasticamente de direção. As ondas crescem para alturas de 3 andares, prontas para engolir a embarcação. O velejador tolo, ansioso, que sofre da doença da ilusão de controle, é aquele que larga o timão vital do barco, caminha até a beira da proa e começa a gritar histericamente com as nuvens de tempestade. Ele xinga o mar. Ele chora de raiva, culpando a sorte porque o vento ousou soprar da direção errada. Ele desperdiça 100% da sua energia lutando uma guerra inútil contra a natureza do mar. E enquanto ele briga com as ondas, o barco, sem piloto no timão, vira e naufraga. Por outro lado, o velejador sábio sabe com humildade que não tem o poder mágico de controlar a força invisível do vento. Então o que ele faz? Ele solta, imediatamente, a ilusão e a vaidade infantil de tentar domar o oceano. Ele volta a sua atenção hiperfocada exclusivamente para os elementos que pode controlar. Ele realinha rapidamente o ângulo das velas, usa as cordas para amarrar os equipamentos soltos e volta correndo para a popa, agarrando com força o leme. Ele não amaldiçoa o vento adverso. Ele usa a inclinação e a brutalidade do vento a seu favor para não afundar e continuar navegando, não na velocidade que idealizou no porto, mas na melhor forma possível dadas as circunstâncias imperfeitas daquele momento. Traduza isso para a sua vida hoje. Na sua rotina, o vento rebelde é a flutuação imprevisível da economia. O vento é o comportamento daquele cliente que prometeu fechar negócio e mudou de ideia na última hora. O vento é a fofoca maldosa.
É a doença inesperada que roubou a sua energia. É a resposta daquela mensagem que não chegou e te deixou no vácuo da incerteza. Parar de lutar com fantasmas e de tentar controlar o incontrolável não é sinônimo de fraqueza. É focar de forma obstinada 100% da sua atenção na atitude de ajustar as suas próprias velas. É a passagem grandiosa e madura da ansiedade inútil para a execução silenciosa, enxuta e precisa do que cabe exclusivamente às suas mãos fazer. Sexta lição. O sofrimento por antecipação. A ansiedade crônica não é apenas um estado irritante de nervosismo. Ela é uma máquina do tempo quebrada que arrasta a sua mente para os piores e mais desastrosos cenários possíveis de um futuro hipotético, acorrentando-a na masmorra do medo. A biologia evolutiva chama isso de viés de negatividade. O cérebro humano foi moldado para antecipar ameaças letais. Olhar para um arbusto balançando ao vento e imaginar o pior cenário era o mecanismo que garantia a sobrevivência na pré-história. O problema é que no mundo civilizado moderno, o predador letal já não é um tigre escondido no mato. O predador virou um e-mail do cliente. A mera chance de um projeto não dar certo. O pavor de uma rejeição ou uma crise financeira global que os especialistas dizem que talvez aconteça daqui a 5 anos. O perigo real mudou de escala, mas a fiação do cérebro continua a mesma. Seu cérebro processa essas incertezas simulando uma tragédia iminente. E o que acontece? Suas glândulas jorram cortisol. Você começa a sofrer fisicamente no conforto seguro da sua sala, esgotando seu corpo por conta de um evento que só existe na tela escura da sua própria fantasia. Sêneca cunhou a máxima que permanece como a definição insuperável da ansiedade humana. Ele disse que há mais coisas capazes de nos assustar do que de nos derrotar, e nós sofremos muito mais frequentemente na imaginação do que na realidade concreta. O homem que cede ao impulso de sofrer antes da hora, acaba sofrendo inegavelmente muito mais do que o necessário. Se o infortúnio tiver que bater na sua porta amanhã, você lidará com ele usando as reservas de força do dia de amanhã. Ao antecipar e mastigar a dor hoje, você não previne a tragédia. Você apenas prolonga a duração da dor e destrói o único momento em que tem algum poder de ação, que é o presente. Para entender a loucura financeira e espiritual do sofrimento por antecipação na vida real, acompanhe esta analogia. Imagine que você está revisando suas finanças e conclui que talvez, num cenário pessimista no final do ano que vem, você precise ir até o banco fazer um empréstimo considerável para cobrir o conserto do telhado da sua casa. Veja bem, o telhado não caiu, a emergência sequer aconteceu, você não tem dívida registrada. No entanto, movido pela ansiedade, você acorda amanhã cedo, vai até o banco, deposita dinheiro no caixa e começa a pagar aos banqueiros, todo mês, os altíssimos juros atrelados a esse empréstimo imaginário que não existe. Você tira dinheiro da alimentação da sua família de hoje, corta a verba do lazer e da saúde no presente, apenas para financiar a taxa de um problema fantasma. Você sangra os recursos do agora para patrocinar o nada. Seria um atestado de insanidade financeira. Pois bem, é com esse exato nível de loucura que você age e trata a sua energia vital e emocional quando escolhe viver sofrendo por antecipação. O Banco Central do Medo debita direto da sua conta neurológica a sua paz de espírito, a sua clareza de pensamento e o seu foco para trabalhar, extorquindo de você os juros caríssimos de uma catástrofe que, na imensa maioria das vezes, nunca chega a se materializar da forma terrível como a sua mente roteirizou. E se por um azar do destino a tragédia real finalmente se concretizar lá no futuro, as suas reservas estarão zeradas. Você estará tão emocionalmente esgotado de pagar juros antecipados que não terá um único átomo de força para enfrentar o problema real quando ele de fato exigir os seus braços. A preocupação sugou os seus músculos antes da verdadeira batalha começar. Você não pode impedir o carteiro do medo de bater na sua porta, mas você detém o poder absoluto de se recusar a convidá-lo para entrar, puxar uma cadeira e debater cenários apocalípticos com ele a tarde toda. O antídoto para o sofrimento por antecipação é puxar a mente de volta, à força se necessário, para a luz crua e dura do agora. O amanhã que cuide e se resolva de si mesmo no momento certo. O seu único campo de batalha válido é o milagre ordinário do dia de hoje. Sétima lição. A paz é uma construção interna. A maior e mais bem-sucedida fraude da sociedade contemporânea foi a ideia de que a paz de espírito é um destino geográfico a ser alcançado ou um determinado marco material a ser destravado.
Fomos condicionados a acreditar que a paz reside naquela praia deserta em um período de férias. Acreditamos que a paz sorrirá para nós apenas no dia em que a nossa conta bancária atingir uma quantia irreal. Fantasiamos que a paz se instaurará permanentemente em nossas vidas no dia em que ninguém exigir nem um pingo de atenção ou trabalho da nossa parte. Na psicologia moderna, esse delírio coletivo tem nome. É a falácia da chegada. A ilusão cruel de que, quando finalmente atingirmos determinado objetivo externo, uma mágica acontecerá no cérebro e seremos instantaneamente felizes, flutuando em um estado de tranquilidades em que nunca mais será perturbado. Mas a realidade do universo humano é brutal. Você pode se mudar hoje mesmo para o pico mais isolado e silencioso de uma montanha tibetana, mas se a sua própria mente e os seus fantasmas estiverem em guerra aberta, você carregará todo o inferno caótico, a ansiedade e o ressentimento amarrados no peso da sua bagagem. A mudança externa não reforma a alma. O estoicismo ancestral repudia essa ingenuidade moderna e nos brinda com uma visão rigorosamente mais realista sobre onde reside a verdadeira serenidade. O imperador Marco Aurélio falava constantemente sobre a urgente necessidade de se construir o que ele chamava de cidadela interior. Como imperador de Roma, a vida cotidiana dele era a definição pura de um pesadelo e um caos ininterrupto. Guerras sangrentas, traições, pragas implacáveis e o peso do mundo sobre os seus ombros. Ele não tinha a luxuosa opção de desligar o império para cuidar da sua saúde mental em um spa. Ainda assim, a paz inabalável que Marco Aurélio buscou e encontrou não era a utopia da ausência de barulho. A sua paz era a fortaleza inexpugnável, de muros espessos, que ele construiu laboriosamente tijolo por tijolo dentro das muralhas da sua própria mente. Uma mente estoica solidamente governada pelos princípios da razão, pelas virtudes da justiça, coragem, moderação e sabedoria, torna-se imune. Ela pode ser sitiada e atacada pelos bárbaros do estresse, mas não pode ser invadida ou tomada pelo caos que incendeia o mundo físico lá fora. A verdadeira paz estoica é uma ordem jurídica interna inquebrantável que vigora plenamente enquanto a floresta das circunstâncias externas arde em chamas. Para materializar essa ideia na dinâmica da vida real contemporânea, pense no ambiente implacável de um grande centro de operações em uma área de altíssima pressão. Centenas de incidentes urgentes, clientes frustrados e protocolos complexos. Tudo é atrito. Tudo é urgência. Um profissional iludido que trabalha nesse lugar pode acreditar que a verdadeira paz só chegará no utópico dia em que os sistemas funcionarem com zero defeitos e os clientes nunca mais ligarem reclamando. Isso não é esperança. É negação da realidade. A fricção e o problema não são acidentes a serem evitados, eles são a própria natureza de uma operação dessas. A verdadeira paz e o verdadeiro domínio da calma nesse cenário manifestam-se quando você age como um mestre que estruturou um fluxo de procedimentos rigorosos e perfeitamente mapeados. Quando ocorre uma intercorrência gravíssima, o mestre não entra em pânico. Ele respira fundo e acessa imediatamente o seu manual interno impenetrável de processos lógicos. Ele sabe, com precisão, qual é a regra de ouro inabalável diante da crise, por qual caminho essa adversidade deve ser tratada e qual é o próximo passo a ser tomado. O incêndio, o barulho hostil do mundo e o estresse continuam exatamente iguais lá fora, martelando furiosamente as paredes da sua cidadela. Mas internamente, o clima é de uma calma sepulcral. E por que há essa paz de gelo na alma? Porque não existe pânico reativo nem histeria quando existe método. Não existe caos quando se domina a ordem dos processos mentais. O caos requer a sua confusão para se espalhar. Se ele encontra um muro de ordem inquebrável, ele morre na praia. Construir a verdadeira paz interna é arregaçar as mangas da mente e mapear profundamente os seus próprios processos vitais. É abandonar a infantilidade de implorar para que as adversidades sumam magicamente do radar. Construir a cidadela interior é edificar uma infraestrutura emocional tão sólida que, quando as inevitáveis tempestades da perda, da ofensa ou da frustração baterem pesadamente na porta da sua mente, elas não encontrarão uma sala desgovernada cheia de pessoas em pânico. Encontrarão um monarca silencioso e absoluto no trono, que sabe perfeitamente o que deve e o que não deve ser feito com aquela dor. A paz inabalável não é o silêncio do mundo.
É o silêncio da sua própria confusão interior perante o rugido do mundo. Oitava e última lição. Amor fati e o fim da resistência. A forja. Nós atravessamos juntos, até aqui, lições densas sobre a necessidade e a arte de soltar pesos inúteis, domar a ansiedade e construir um governo interior inabalável. No entanto, existe um ápice nessa jornada espiritual. O cume da montanha estoica. O glorioso momento de virada de chave em que a exaustão profunda e miserável da alma que você vem carregando desaparece por completo, transmutando-se em poder puro. A ciência contemporânea, nas profundezas da psicologia moderna de trauma, estuda esse fenômeno fascinante sob o conceito clínico de crescimento pós-traumático. Pesquisadores descobriram que, após o enfrentamento de uma dor indescritível ou de um grande esgotamento mental, algumas excepcionais pessoas não apenas retornam ao seu estado normal. Elas sofrem uma reestruturação tão íntima e abissal nas bases de sua mente que se levantam das cinzas como versões exponencialmente mais fortes, sábias e hiperfocadas. O trauma ou o cansaço perdem instantaneamente a sua natureza de âncora pesada e assumem um papel redentor. A pedra de tropeço passa a ser catapulta. O veneno vira soro purificador. A tempestade torna-se asa. Os estoicos já haviam dominado o código dessa tecnologia mental há milênios. Eles deram a isso um nome que ecoa a eternidade. Amor fati. O amor absoluto e incondicional ao destino. Não se trata de um conformismo covarde, de apenas abaixar a cabeça e suportar os murros que a vida joga com os dentes trincados. O amor fati é um salto monumental na evolução do ego. É o ato de abraçar a tempestade e utilizar tudo aquilo que acontece com você, desde as injustiças até as abismais derrotas, como puro oxigênio para o seu avanço. Marco Aurélio resumiu o poder incomensurável desse conceito avassalador em uma das frases mais potentes que a inteligência humana já produziu. Ele afirmou que o impedimento à ação avança a ação, e que o que está no caminho torna-se o caminho. Para o verdadeiro estoico forjado no fogo da provação, a barreira não paralisa a navegação. A tempestade é o exato vento que o empurra para frente em direção a virtudes que águas mansas jamais desenvolveriam. Mar calmo não faz bom marinheiro. Para tangibilizar essa metamorfose espiritual na vida real, imagine a figura brutal de uma fogueira gigantesca, voraz e ardendo intensamente. Essa fornalha representa a realidade esmagadora da sua vida moderna. É o atrito das contas pesadas, os desgastes das discussões, as metas não atingidas, as pessoas difíceis, as cobranças alucinantes do mercado, os processos burocráticos e as falhas operacionais cruéis. Se você, com uma mentalidade fraca, jogar um punhado de palha seca nessa fogueira, a palha é instantaneamente dominada pelas labaredas e carbonizada. O fogo não poupa nada. A palha vira fumaça e pó, varrida pelo vento em esquecimento total. O fogo ganha sem luta contra as pessoas de mente fragilizada, que desistem da guerra antes do começo, chorando e reclamando da injustiça do mundo. Mas, se você pegar uma peça espessa e bruta de aço carbono sólido e mergulhá-la no exato centro desse mesmo olho ardente, a mágica acontece. O mesmo fogo vermelho que matava a palha sem piedade, não devora e não destrói o aço. Ele queima dolorosamente e pulveriza apenas a sujeira e as fraquezas incrustadas nas bordas. Ele derrete, espreme e purifica, reorganizando a própria estrutura molecular do aço em um arranjo inabalável e cristalino. O mesmo fogo das lutas duras, dos problemas dolorosos que tritura a mente vitimista, é o fogo que molda o guerreiro. Ele atua como a marreta invisível do destino, forjando a lâmina, tornando-a afiada, incisiva, mortal e indestrutível. O grande problema que adoeceu a humanidade moderna e causou esse esgotamento arrastado que você sente é que você estava enfrentando a fogueira indomável da realidade com a mentalidade medrosa da palha. Resistindo aos fatos, chorando pelos cantos, sofrendo por antecipação e se desfazendo em cinzas sem sentido. O estoicismo sagrado e milenar te agarra hoje pelo braço e te ensina a ser o metal. A ser o aço forte no mundo. Tudo o que te frustra, o que te derruba no vale escuro do fracasso e o que queima o teu peito de vergonha, a partir deste exato minuto, deixa de ser motivo de lamento. A fornalha amarga agora é o seu campo de treinamento.
O cansaço e o peso deixam as sombras e se transformam na força de uma lâmina afiada. Você não é mais vítima do fogo. Você é a espada forjada por ele. Você se levanta em fúria blindada, no trono inabalável de gelo e metal, e domina a tempestade. Torna-se senhor do amor fati, um guerreiro calmo, frio e perene, que encontra paz no meio do caos, que não chora pelas dificuldades, mas as usa como degraus. A vida não vai ficar mais fácil, mas você acaba de se tornar absolutamente inquebrável. Se você chegou até o fim desta reflexão brutal e profunda, isso significa que você tem a rara vontade de forjar o seu próprio caráter e não ser mais vítima das circunstâncias. Se este roteiro destravou algo na sua mente e te deu as ferramentas para vencer o cansaço da alma, deixe o seu comentário abaixo. Se não souber o que dizer, escreva apenas a palavra gratidão. Assim eu saberei que você foi até o final e que faz parte da minoria que busca a verdadeira maestria de si. A vida exige força, e nós estamos aqui para te armar com o conhecimento necessário. Inscreva-se no canal agora mesmo, ative as notificações e continue essa jornada estoica conosco. Acesse o card acima outros vídeos repletos de sabedoria, para que você continue afiando a sua lâmina. Até a próxima, e lembre-se: o que está no caminho, é o caminho.